Gente, boa noite. Está escrito aqui na tela, eu sou o Zé Ricardo, sou procurador de contas lá no TCM-RJ, tá? Depois de uns 4 anos estudando para concurso, mais 1 ano e meio entre a aprovação e posse. Tá? Então, o que eu estava falando aqui antes da aula para vocês é verdade, concurso é maratona, não é corrida de 100 metros. Tá? Então, isso eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal de casa também. Quem está assistindo vai ter que me assistir talvez 3, 4, 5, 10 vezes, mas não importa. Saibam que só não passa quem desiste. Tá? Esse é o recado. Primeiro recado que quero dar para vocês, independentemente de direito constitucional, qualquer coisa que vale. Só não passa quem desiste no meio do caminho. Se não desistir, vai chegar. Cedo ou tarde vai chegar. Seja no concurso que você quer, seja numa outra coisa. Porque eu confesso aqui para vocês, eu não queria Tribunal de Contas. A minha ideia não era ser procurador de contas, minha ideia era ser procurador do Estado. Tá? Que podia advogar, podia fazer uma série de coisas. Mas quiseram as forças do universo, quis Deus que eu fosse para o tribunal. Estou muito feliz lá, muito satisfeito. Espero que esse seja também o destino de todos vocês. A gente está aqui hoje batalhando para isso aí. Tá? Nós vamos falar de direito constitucional. Tiver alguma dúvida, interrompam. Vou fazer o que o colega ali recomendou. Sempre que me perguntarem, eu vou tentar repetir a pergunta para a galera de casa poder entender o que a gente está falando. Tá? Dúvidas, só perguntar. Dúvida em casa, o e-mail está ali. Pode anotar, pode mandar e-mail. Só não vale mandar e-mail com vírus. O resto pode. Tá? Que mais? Se eu souber responder na hora, eu respondo. Eu paro e respondo. Se eu não souber responder na hora, eu vou pesquisar, eu vou tentar descobrir para trazer a resposta para vocês na aula seguinte, ou por e-mail, ou por sinal de fumaça, de algum jeito. Não saiam daqui com dúvida. Só saiam daqui com dúvida se eu sair com a dúvida também. Tá certo? A gente está aqui para esclarecer as dúvidas de todos, tentar colocar todo mundo aí nos cascos para poder fazer essas provas. Agora vamos dar uma checada aqui na galera. Formação em Direito, alguém? 1. Tá certo. Contábeis. Vou tentar. Pro pessoal de casa também, ó. Vou tentar anotar aqui, todo mundo é de contábeis, depois tentar fazer um direito constitucional em números, para ver se funciona o negócio. Infelizmente, hoje a gente não vai lidar com números, mas o assunto não tem... não é ilógico, não é irracional. É bem racional, bem tranquilo, bem lógico. Não é difícil de entender. Tá? Faltou algum recado? Acho que não. Se eu lembrar de alguma coisa no meio do caminho, a gente vai falando. Nosso tema de hoje. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Princípios fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, norma de eficácia plena, contida e limitada e normas programáticas. Tá certo? Parece grande, mas acho que é tranquilo. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Aliás, antes um outro recado. Leitura obrigatória, Constituição. Eu andei checando as provas de tribunais e nessa seara que vocês estão caminhando, técnico de controle externo, auditor de controle externo, auditor fiscal de controle externo, auditor fiscal de controle da União, controlador do município, etc., as coisas assim, cai muito texto literal de dispositivos da Constituição. Como eu estava explicando aqui um pouquinho antes da aula, nossa primeira aula e nossa segunda aula serão um pouquinho mais teóricas. Certo? A gente vai tratar de alguns assuntos que são mais teóricos. A partir da terceira, a gente vai ter que entrar no texto constitucional. Então, a gente vai abordar alguns artigos, vai traçar, vai tentar esmiuçar o significado deles, mas isso não substitui uma boa leitura da Constituição, uma leitura regular da Constituição. Tá certo? Meia horinha, aquele momento ali que você normalmente vai fazer uma higiene mental, seja ali no banheiro, seja ali na sala, na hora de contar a historinha para o filho que vai dormir, leia os dispositivos da Constituição para eles. Porque eu sei, eu admito, é chato, vai dormir rápido, vai dormir com facilidade. Mas é uma leitura que é imprescindível. Por quê? Porque isso vai ser perguntado na prova. Tá certo? É isso que vai cair. É isso que vai cair. É a redação do dispositivo. O cara vai tentar pegar você na vírgula. O cara vai tentar pegar você nos 2 pontos. O cara vai trocar exclusivamente por em alguns casos. O cara vai trocar sempre por nunca. O cara vai trocar nunca por sempre. E assim é que vai funcionar a prova de vocês. Pelo menos a maior parte das questões de direito constitucional vai abordar texto literal do que está na Constituição. Quem não tem bala para comprar, eu sei que essa situação é difícil, às vezes o livro é caro e perde rápido, porque tem muita emenda, muita coisa. Está aqui, planalto.gov.br, o pessoal de casa também pode acessar, buscar o texto da Constituição. Pode pegar o texto compilado, você vai pegar o texto mais recente. Imprime, é bom, vem em letra grande, você tem espaço para anotar, marcar, fazer tudo que precisar.
Tá? Além dessa leitura obrigatória que vocês precisam fazer, tem uns negócios interessantes. A Constituição e Supremo. Isso está no site do STF, do Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O Supremo Tribunal Federal pegou a Constituição, pegou lá, preâmbulo da Constituição. Tem lá um preâmbulo, nós reunidos aqui com as bênçãos de Deus, etc, etc, etc. Embaixo do preâmbulo pegou todos os julgamentos que envolveram a interpretação do preâmbulo e colocou lá, os principais julgamentos. Depois vem o artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel, etc, etc, etc. Pegaram os julgados relevantes disso aí e colocaram lá também. Ou seja, é um guia para a sua leitura. Você pode, se quiser, aprofundar o seu estudo de direito constitucional dessa forma. Por quê? Você vai saber o que está escrito na Constituição e vai saber o que o STF pensa sobre o que vai escrito lá. Que conforme a gente for avançando, a gente vai ver o seguinte, muito do que vai escrito na Constituição e que a gente lê de uma forma, lê de uma forma literal, está escrito isso, não tem dúvida. E isso vocês têm que tomar cuidado, porque o contador tem essas coisas, é número, né? Então 2 e 2 tem que dar 4 e não pode dar 4,75 em hipótese nenhuma. Se deu 4,75, tem que voltar o trabalho todo lá para o início e começar de novo. Direito, infelizmente, não é tão assim. Tá? Às vezes a gente tem questões de interpretação, a gente tem outros princípios incidentes, a solução dos casos não é tão simples quanto parece. Então, às vezes, é interessante estudar um pouquinho da jurisprudência do Supremo, pelo menos em casos mais interessantes. A gente vai tratar de controle e tem muita jurisprudência sobre controle. O STF diariamente está fazendo jurisprudência sobre controle. É bom olhar. Livro-texto. Eu gosto muito desses dois aqui. Qualquer um dos dois serve. Tá? O Descomplicado, do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, ou o Constitucional Esquematizado do Lenza. Esse aqui é um catatal dessa grossura, sim, mas vale a pena. É um ótimo livro. Por que é um ótimo livro? Primeiro, todo esquematizado. Chave, desenho, tudo mais. E no final de cada capítulo, exercício. Tá? Ele pega as principais provas, prova da OAB, prova de concurso, e joga lá no final para o pessoal olhar como é que cai, como é que a coisa cai. Isso está na apostila. Tá? Os endereços, os nomes dos livros estão todos na apostila aí. Tá? Então, com isso, acho que agora a gente pode começar. O que é uma Constituição? Democracia, princípio democrático. Eu quero que vocês participem. O que é uma Constituição? Carta Magna que rege todas as leis. A regra do jogo. Tudo que é infraconstitucional. Quem mais? Vai lá, diga aí. Pode chutar, hoje é dia de chutar. Vamos errar aqui para não errar na prova. Boa noite, vamos lá. Norma constitucional. Tá certo. É texto. Vocês concordam comigo que pode ser um texto? Legal, isso é fácil, todo mundo concorda. É uma norma? É, todo mundo concorda. É um livro? Pode ser um livro, pode ser um livro. Sentimento? Também. Vocês concordam que pode ser um sentimento? Sentimento de constitucionalidade? Artigo 5º, bem lembrado, isso aí. Isso o brasileiro tem muito com o CDC, né? Com a defesa do consumidor, é uma coisa interessante. A Constituição do Brasil, em muitos aspectos, não pegou, mas o CDC foi um troço que pegou. Você vai numa loja, o cara não troca para você, tá armado da confusão. Então, assim, Constituição pode ser uma maneira de ser? O que vocês acham? Pode ser uma maneira de ser? A doutrina e tal. É uma forma de se organizar? Sim, totalmente. Certo, vamos lá. Então, vocês estão pegando o jeito do negócio. Tem diversos sentidos, tá? Então, tem que tomar cuidado. Sempre que ler a palavra Constituição, tem que tomar cuidado, porque ela pode ter vários sentidos. Esse aqui eu peguei no Aurélio. Ato ou efeito de constituir-se. É o sentido genérico da palavra Constituição. Boa noite. Modo por que constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas ou uma organização. Aqui, o significado mais próximo do que você falou. Lei fundamental num Estado que contém normas sobre a formação dos poderes públicos, direitos e deveres dos cidadãos, etc. Carta Magna. E também tem o significado de compleição. O ser humano, quando tem uma compleição, ele tem uma constituição. Tá? Dúvida é só interromper, hein, galera. Vamos lá, vamos avançar. Se vocês não perguntarem, eu vou partir do princípio que vocês estão pegando o jeito do negócio. E a gente vai avançando. Esse camarada aqui, Fernand Lassalle, um alemão, isso por volta um pouco antes da Revolução Russa. Tá?
ele escreveu um livro chamado O que é a Constituição? E ele vai dizer, em síntese, isso aí. Somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Como é que é o livro? O livro é um livro simples. Ele pega e coloca. O que é uma Constituição? Uma Constituição, como eu fiz aqui, pode ser um texto, pode ser um sentimento, as pessoas podem achar que o país delas tem que ser de tal forma ou qual forma. Só que, na verdade, o que acontece? Quem é que decide os conflitos? Quem decide os conflitos é o rei. Sim, mas como é que o rei decide os conflitos? Bom, o rei decide os conflitos porque ele tem a titularidade das Forças Armadas. Os generais obedecem a ele. Mas como é que os generais fazem para fazer as pessoas obedecerem? Bom, os generais fazem as pessoas obedecerem porque os generais têm as armas, têm o comando dos soldados. Bom, tem o comando dos soldados, mas o soldado por si só não tem exército que seja do tamanho de um povo. O povo é mais do que o exército. Mas os exércitos têm armas. Tem canhão, tem espingarda, tem baioneta e assim vai. E quem é que faz essas armas? Bom, quem faz essas armas são os industriais. Bom, então os industriais também decidem conflitos. Mas peraí, quem é que fabrica as armas industriais? Hoje são as máquinas, mas na época não era bem assim. Tinha que ter alguém lá parafusando, trabalhando e tal. Então, os trabalhadores. Então, os trabalhadores têm poder. Todos esses grupos sociais são fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Entendeu? E aí esses grupos, na sua inter-relação, é que vão decidir os conflitos políticos. Era isso que ele estava defendendo. Esse conceito aqui, conceito sociológico de Constituição. Ele está olhando a Constituição a partir dos fatores reais de poder dentro da sociedade. Quem é que decide os conflitos? Num campo de futebol, seria um juiz. É ele que tem um fator real de poder ali. Mas, por exemplo, a pressão dos jogadores também é um fator de poder. Pode influenciar o juiz. Né? Um juiz ameaçado pode botar o galho dentro ou não. Tá? Um outro alemão, isso já mais perto da Segunda Guerra, 36, 37, chamado Carl Schmitt, ele vai dizer que a Constituição é um produto de uma certa decisão política. Ou seja, a decisão política do titular do poder constituinte. O que ele está dizendo? Ele está dizendo um negócio simples. Constituição, acima de qualquer coisa, é um ato de vontade. É assim porque eu, titular do poder constituinte, quero que assim seja. Quem é o titular do poder constituinte? Aí pode ser um monte de gente. Tá? Pode ser o rei, podem ser os industriais, podem ser os trabalhadores, pode ser o povo. No nosso caso brasileiro, a gente não vai entrar no assunto poder constituinte, mas eu posso dizer para vocês que no caso da última Constituição de 88, fomos nós. Pelo menos indiretamente fomos. Elegemos exatamente, nossos representantes. Nós elegemos uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte se reuniu, ficou 1 ano e pouco reunida, formou lá o tal Centrão, quem tem um pouco mais de cabelo branco aí vai lembrar, né? Formou-se o tal Centrão, e aí construímos essa Constituição que está vigente aí até hoje. Tá? Antes, em 67 e 69, quem tinha o poder constituinte na mão eram os militares. Era a força dos canhões. Perceba a inter-relação. Tá? Fatores reais de poder, titularidade do poder constituinte. Em 1824, era o imperador. O imperador impôs uma Constituição. Até aqui nós estamos bem? Por que eu estou colocando isso? Porque esses conceitos caem. Tá? Isso pode ser perguntado. Na mesma época que aquele primeiro alemão, Carl Schmitt, tá? Surgiu esse outro alemão aqui, na verdade austríaco, Hans Kelsen. Tá? O que o Hans Kelsen vai dizer? Esse Hans Kelsen, ele antes de ser jurista, ele foi matemático. Tá? Ele era matemático, ele estava nas ciências exatas. Ele teve uma dúvida cruel se ia para o direito ou não. Foi para o direito. E qual era a ambição desse camarada? A ambição desse camarada era fazer o que ele chamou de teoria pura do direito. Por que teoria pura? Porque desvinculada de quaisquer ciências. Separada de quaisquer ciências. Por exemplo, na Alemanha, você leva 8 anos estudando direito. Tá? Dos quais 2 a 3 são voltados para o estudo da filosofia. Tá? Então, lá você não consegue estudar o direito desvinculado da filosofia. O que ele queria era separar isso. Tá? Por quê? Porque tem aí, a gente vai entrar no tema aqui. O que ele vai dizer? O que é uma Constituição? Estrutura formal de caráter puramente normativo, que prescreve um dever ser, um Sollen, em contraposição ao que é.
a realidade dos fatos, o Sein, o ser, funcionando como fundamento de validade das normas de hierarquia inferior. Esse é o conceito normativo de Constituição. Alguém aí já ouviu essa expressão? Fundamento de validade? Já, né? Você que estudou de controle já ouviu. Mais alguém? Não, nunca? Então vamos aprofundar. Vamos ver o que é um fundamento de validade. O que vocês acham que pode ser? Pode ir pela semântica das palavras aí, pelo significado. O que vocês entendem por fundamento de validade? Isso, para alguma coisa ter validade tem que ter algum fundamento. O que é validade? Tempo não. Tempo a gente está frio. Vamos tentar mover para mais quente. O que é validade? É algo que verdadeiro, algo que vale. Algo que vale. Vale o quanto pesa. Vale o escrito. Né? Validade. O que é fundamento? Base. Vamos lá, vamos começar a explorar isso aí. O que é isso? O Lenza, aquele cara que escreveu aquele catatal, ele vai dizer que no direito você percebe um escalonamento de normas, uma constituindo o fundamento de validade da outra, tá? Numa verticalidade hierárquica. Ou seja, uma norma de hierarquia inferior busca o seu fundamento de validade na norma superior. E esta na seguinte, até chegar na Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema jurídico infraconstitucional. Alguém tinha falado aí mais cedo infraconstitucional. Isso aí, perfeito. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer isso aqui. Todo mundo consegue perceber? Consegue, o pessoal de casa consegue pegar? O que eu estou dizendo? Como é que o direito funciona? O direito funciona a partir de uma hierarquia de normas. Tá? A Constituição serve como fundamento de validade das leis. Sejam elas complementares, ordinárias, não importa. Essas leis servem de fundamento de validade para os decretos. Decretos, regulamentos, deliberações, aquilo que a gente chama no direito de atos normativos de segundo grau. Tá? E esses atos normativos de segundo grau, por sua vez, servem de fundamento de validade para os atos administrativos. Então, por exemplo, pessoal lá na educação, você precisa licitar kit de mochila, né? Aquele kit lá, mochila com uniforme, etc, etc, etc. Tem que adquirir aquilo tudo junto e entregar para os alunos. Como é que funciona isso? Para fazer uma licitação, você tem que abrir um processo administrativo, um conjunto de atos administrativos. Esse conjunto de atos administrativos tem que obedecer determinadas regras, que são colocadas em decretos do doutor prefeito. Tá? Esses decretos, eles têm que se fundamentar na legislação municipal e na lei federal de licitação, lei 8666 de 1993. Lei do Demo, 666, número da besta, isso aí, está fazendo as associações corretas, exatamente. E a lei 866, por sua vez, se fundamenta no artigo 37, 11 ou 2, agora me fugiu o inciso. No artigo 37 tem um inciso que fala sobre as licitações. Pegaram o negócio? Agora, só para apimentar, para ver se vocês se interessam pelo estudo de direito constitucional. Vai ser, se eu conseguir que alguém se interesse pelo estudo de direito constitucional, vai ser ótimo. Legal. O ato administrativo se funda no decreto, que se funda na lei, que se funda na Constituição. E a Constituição se funda em quem? Hã? No povo? Não. Você obedece às normas que o povo manda? Porque o que o Kelsen está querendo dizer aqui? E isso é importante porque a gente, na próxima quarta-feira, vai tratar de controle de constitucionalidade. Tá? E o controle de constitucionalidade se funda mais ou menos nessa ideia aí. O que o Kelsen está querendo dizer? Que os atos administrativos só são feitos e praticados porque existe um decreto que assim o autoriza. Os decretos só são feitos e obedecidos porque existe uma lei que manda que você obedeça o decreto. As leis só são feitas e obedecidas porque a Constituição manda que se obedeça às leis. E quem é que manda que se obedeça à Constituição? O dever ser? Sim, a Constituição estabelece um dever ser, uma coisa que tem que ser, né? Que não é hoje, mas que será. Isso aí. Quem é que manda que obedeça à Constituição? Oi? O governo? Mas o governo não é criado pela própria Constituição? Ela mesma? Você está chegando perto. Está chegando perto. O que acontece? Isso é para vocês depois, se quiserem,
um dia, um sábado, um domingo, se aprofundarem no direito constitucional. Irem pesquisar e irem entender. É o grande furo da teoria do Kelsen. Lembra que eu falei que ele queria fazer uma teoria pura do direito? Nenhuma teoria do direito consegue ser pura enquanto não explicar por que as normas têm que ser obedecidas. Por que se obedece uma norma? Por que você obedece às regras de trânsito? Para que não haja acidente. Você concorda comigo que esse é um fundamento ético? Você não quer criar prejuízo para ninguém? E nem morrer? Pronto, é isso que eu estou dizendo. Não existe nenhum direito, e isso vocês podem estudar. Vocês vão ter direito administrativo também, não vão? Pronto. Vão ver direito financeiro? Também. Todos esses ramos do direito, todos eles, em última instância, se relacionam com a Constituição. Tá certo? E a Constituição, por sua vez, tem que se relacionar com alguma coisa que está fora do direito. Sejam princípios morais, éticos, religiosos, etc. Então, a teoria pura do direito do Kelsen, ela só é pura até aqui. Porque daqui para cima, você é obrigado a encontrar um fundamento fora do direito. Seja a religião, seja a moral, seja a ética. Tal. Se depois quiserem aprofundar em casa, tem debates filosóficos interessantíssimos. Mas não é o nosso caso, nós estamos aqui fazendo concurso, a gente tem que ser mais objetivo. Então, o que acontece? Ato administrativo se refere ao decreto se refere à lei, a lei se refere à Constituição. E a gente pode admitir que a Constituição tem que ser obedecida porque tem que ser obedecida. Para nós basta. Isso não vai ser perguntado para vocês. Até aqui, nós estamos bem? Temos alguma dúvida? Estamos tranquilos. Estamos bem. Beleza.